Muito boa tarde a todos, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, um clima gostoso, ainda que não esteja o sol bem forte, mas tá bem agradável, né? Tá uma tarde bem acolhedora. E assim acolhedor como tem que ser aqui no nosso momento de tarefa nos céus, na escola de paz, aqui na nossa escola de paz Eurípides Barçanufo, que é o nosso mentor da casa, o espírito que nos ajuda a controlar e a manter a nossa tarefa. Então, sintam-se acolhidos, bem-vindos para mais essa tarde gostosa de aprendizado. E hoje antes de mais nada, vamos para a nossa oração de início de tarefa, tá bem? Então, fiquem confortáveis nos seus lugares, relaxados. Vamos procurar respirar fundo. Vamos acalmando o coração, acalmando a mente, se desligando dos problemas do dia a dia, dos nossos desafios, deixando isso um pouco lá fora. Vamos aproveitar o momento da tarde gostosa aqui. A espiritualidade amiga se faz presente e nos abraça, nos acolhe com muito amor e carinho. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Sintam-se, meus amigos, abraçados no coração e que possamos aproveitar a tarde gostosa de aprendizados. Hoje, com a palestra gostosa que a gente vai falar da valorização da vida, que a gente possa realmente prestar atenção e colher os frutos de mais um momento de aprendizado. Que Jesus mantenha-se conosco. Deixemos nossas portas do coração abertas para receber tudo de bom que vem da espiritualidade maior e do Mestre, assim como Deus nosso Pai. Que assim seja, então, graças a Deus. E para a gente ter agora na programação de hoje, a nossa tarde de palestra vai ser sobre a valorização da vida. Então, a respeito do Setembro Amarelo, um enfoque, tá bem? E hoje a gente vai receber a nossa querida Miltes, que é uma das fundadoras da nossa casa. Recebam com muito carinho a nossa querida Dona Miltes, tá bem? Boa tarde. Que a doce paz de Jesus continue envolvendo o nosso coração. É muito importante sentir o olhar de cada um que aqui está. Agora eu gostaria de um sorriso. Sorrindo, nem que seja um sorriso triste, porque a maior tristeza é não conseguir sorrir. Mas, nesta tarde, na proposta que nos foi dada, solicitada, sobre a valorização da vida, Setembro Amarelo. Por quê? A gente coloca o amarelo como um farol piscando, nos chamando à realidade. O que quer dizer o farol amarelo? Quando no trânsito, atenção, é esta tensão que a família precisa ter para com este momento muito maior do que anos e anos atrás. O movimento Setembro Amarelo, nós
Temos assim, vou resumir o que aconteceu nos Estados Unidos. Um jovem belo, forte, mecânico, tinha um Mustang amarelo. Ele era a alegria dos colegas, mas ele tinha tristeza no coração. Ele nunca desabafava com ninguém e tratava bem no trabalho, cuidava do Mustang amarelo, mas ele cometeu suicídio. Mas foi um choque tão grande para os amigos que eles ficaram decepcionados, revoltados. Não era possível alguém sorrindo, feliz, e, no entanto, exterminar a vida. E fizeram uma homenagem para ele. E como ele adorava o Mustang amarelo, todos eles idealizaram uma fitinha amarela para marcar aquele momento de despedida. E quando nós vemos a propaganda Setembro Amarelo, nós lembramos de que Celsian, a família Celsian, trabalha incansavelmente para a valorização da vida. Desde 1975, na fundação do DESAAT, que passou a chamar DESADEF, para o atendimento era Departamento de Socorro Anti-Álcool e Droga, DESAAT. Passou a ser Departamento de Socorro e Amparo ao Dependente e Família, para que possam todos os integrantes do grupo familiar ter uma força renovada em cada dia para vencer os obstáculos, principalmente procurando mostrar que a vida é uma dádiva de Deus. Ninguém tem o direito de extirpar a vida. E, infelizmente, nós vemos a dor da família enlutada pela entrega do ente querido pelo suicídio. E dentro da proposta de valorização da vida, que o nosso DESADEF, hoje o DESAAT, está na porta de Fabiano, para o atendimento a um morador em situação de rua. Imaginem a dor das criaturas que estão ao relento, sem poder sequer ter a esperança de um local para adormecer. E ele nasceu, a porta de Fabiano nasceu depois de muito trabalho nas ruas, servindo sopa. E numa noite chuvosa do mês de junho, muito frio, quando estava junto à equipe, nós percebemos como só o alimento não basta. Quando eu estava próximo, debaixo do viaduto, e os companheiros se revezavam entregando os potinhos, alguém que estava lá em cima, perto já, bem no alto, no barranco,
perguntou para mim assim: o que vocês têm para dar para mim? É sopa? Se for sopa, espera quentinha. Eu vou esperar quentinha. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, será que ele precisa só do alimento do corpo e o alimento da alma e o Evangelho de Jesus? Na volta, quando nos reunimos, chegamos à conclusão de que só o pão que mata a fome do corpo precisa algo mais. O alimento espiritual para a valorização da vida. Naquela mesma semana, também tivemos uma experiência. Toda avó cuida do neto e na volta da padaria, uma pessoa estava higienicamente sem condição, toda a roupa endurecida pelas fezes. Ele cheirava mal, a roupa estava dura no corpo. E, chegando próximo ao centro, ele parou. Naquela época eu estava na presidência. Meus irmãos, quando eu lhe falei: Jesus, o que o Senhor faria? Eu peguei a chave do centro, trouxe, mandei a pessoa entrar para que ele pudesse ir ao banheiro. Mas consegui roupa para pegar a roupa dele. Ele gritava assim: dona, eu não consigo tirar a minha calça, meu pé está muito inchado. Eu falei: bota o pé para fora da porta que eu vou tentar ajudar. Aí, quando eu vi aquela roupa, eu peguei com o cabo de vassoura, botei num saco plástico e pus no lixo. Falei: meu Deus, o obreiro está dando o alimento espiritual. Dá-se também o alimento material na instituição. Como, então, não pensar na valorização da vida para essas criaturas? E toda a equipe encampou, nascendo a porta de Fabiano. Vejam, colocar Deus sem proselitismo religioso para a criatura ser espírita, mas mostrando aquilo que Jesus nos ensinou, e anotado por João, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A situação daquela criaturinha caminhava aquele irmãozinho para um suicídio indireto, porque além das condições do álcool, a droga deixava naquela situação dolorosa. Daí, meus irmãos, o empenho dos corações, a
força de vontade, formou-se uma força-tarefa e foi possível, com o apoio do Conselho Espírita, hoje USE, o Intermunicipal Espírita, o Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, CELS, IAN. Então, as mãos se uniram e a força-tarefa voluntária aconteceu. E naquela época, o nosso querido Nelson Mendes, que hoje na Pátria Espiritual continua coordenando, preparando a valorização da vida para os espíritos que se preparam para o reencarne, juntamente com espíritos valorosos que estão a serviço de Jesus, preparando criaturas enobrecidas para fazer a diferença neste momento importante em que o planeta Terra passa de sair de mundo de expiação para renovação espiritual. E para tanto, a família, os pais que estão aqui, os avózinhos, precisam despertar no sentido de que educação com Deus é o apelo da nossa querida Meimei. Somente uma educação com Deus possibilitará que a criatura se fortaleça desde pequenino, a pequenina criança, para vencer os desafios da jornada. Iniciamos um programa, um convite à vida, sem armas, sem violência, sem aborto, sem alcoólicos, sem tabaco, sem drogas. E se propôs toda a equipe a estudar, a buscar caminhos, a se preparar, tanto a parte de saúde, médicos e enfermeiros, como os educadores e corações de boa vontade. Iniciamos um programa, o Convite à Vida, dentro do projeto da Unesco, denominado Ação pela Paz, onde em São Bernardo do Campo iniciou em 1999 ações pacificadoras, onde a nossa Prefeitura Mirim, as nossas crianças, onde elegeram uma prefeitura com todos os direitos de apoio do serviço eleitoral, fazendo palestra, preparando a turminha, e foi possível nós iniciarmos uma programação especial de valorização da vida. Anos a fios. E este programa foi levado também a uma escola estadual, de frente à nossa instituição, próxima instituição, e também a uma escola particular, e na minha cidade de origem, Santa Adélia. Durante 10 anos seguidos, a equipe foi para lá, e a valorização da vida, para que cada criatura descubra aquilo que Jesus falou. Não é tempo passado, não. É principalmente para agora. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
No livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: a espiritualidade, será que é certo a pessoa exterminar a vida? Não. A vida a Deus pertence. Ele denomina para cada um de nós um projeto reencarnatório. Existe todos os emissários especializados para esta programação. E cada um de nós tem o seu anjo guardião. Quem é que conversa com o anjo guardião aqui? Levanta a mão. Eu queria que todo mundo estivesse conversando com o anjo guardião. Sabe por quê? Às vezes a gente fala assim: Deus não está ouvindo meus apelos, a minha prece. Será que a nossa prece não está sendo só dos lábios e não do coração? Porque eu posso falar: Pai Nosso no céu, santificado seja o nome 10 vezes. Mas se eu não sentir cada palavra, a prece não chega mesmo até lá. Então a gente pede para o nosso anjo guardião. E a pesquisa científica comprovou. Vocês já devem estar vendo as palestras dos médicos pesquisadores, onde foi detectado no cérebro o ponto de Deus. E fizeram inúmeras experiências com a tomografia e a ressonância magnética. Quando a criatura ora, o lóbulo frontal se ilumina. Até a postura dela, quando ela começa a suplicar a Deus, foram feitos todos estes testes e comprovados. E veja, aqueles que duvidam, está na hora de pesquisar e buscar Deus para sentir a diferença. Quando a família ora unida, ela permanece unida. As dores que nós choramos juntos, toda a equipe de tarefeiros, na atividade do diálogo fraterno para enlutados, que acontece às terças, 9 horas, à noite de terça, 19h30. Tem dores profundas. E o diálogo, a roda de conversa, onde o coração chega tristonho, desesperado, a partir do momento que dá um nome. A nossa querida Bem-Bem tem equipe especializada para localizar aquele espírito que partiu. A maioria se encontra no próprio lar, desesperado, dizendo: eu não morri, eu estou aqui. Como minha família chora, dizendo que eu morri. Eu queria morrer e não morri. É a coisa mais triste, meus irmãos. E após o socorro, eles são tratados nas enfermarias que existem aqui, para ter condição de serem transportados para os hospitais da espiritualidade, onde a mãezinha espiritual Maria de Nazaré
socorre de acordo com a gravidade cada criatura. E algo muito importante, eu vou passar para vocês o que aconteceu com a mãezinha do Divaldo, quando a filha, a irmã de Divaldo Pereira Franco, suicidou-se. Esta mãe ficou tão desesperada que ela procurou o auxílio do grupo religioso que ela frequentava. E foi dito a ela: quem foi contra Deus ia para o inferno. Ela ficou tão desesperada, chorava tanto e disse: mas como? Se Jesus ensina o perdão, como pode minha filha ir para o inferno? Num desespero, ela voltou para casa, buscou um agrupamento espírita, porque ela também, no desespero, pensava morrer. E aí foi que ela encontrou a explicação no Evangelho de Jesus. Não julgueis para não seres julgados. E quantas criaturinhas, principalmente os familiares, o sofrimento é atroz, porque sente uma decepção por não ter podido ajudar. E aí, Divaldo, naquele desespero, na época de 1945, Divaldo, que estava empregado, desempregou-se. Ele ficou tão desesperado, porque o pouquinho que ele ganhava ajudava na despesa da casa. E aí ele disse: não tem jeito, eu não fico mais na terra. E procurou o elevador lá de Salvador, o mais alto. Subiu para se jogar lá de cima. Nesta hora, a irmã apareceu. Ele viu a irmã, se assustou. E ela disse: meu irmão, não faça isso. Veja como eu estou. E ele ia ver toda marcada, num desespero enorme. Aí ele levou aquele susto, desceu. E também foi procurar o centro espírita para se orientar. E a partir daí, a vidência dele clarificou de uma tal forma. É esse médium extraordinário que traz tanto consolo para todos nós. A vida continua. Temos tido exemplos. Ontem nós gravamos uma palestra onde relatamos também um caso acompanhado aqui no Obreiros, referente ao socorro feito a um espírito suicida, que pela velocidade ele acabou deixando o corpo. Agora veja, meus irmãos, qual é a proposta? Evangelho no lar. Temos quanto tempo? Eu preciso obedecer aqui. Então, evangelho em família. Como eu disse, quando a família ora unida, ela permanece unida. Nessa hora, a espiritualidade marca o encontro.
Por isso é importante ter dia e horário marcado. Se não der para reunir a família, pelo menos uma pessoa começa. Porque a partir do momento que se liga a Jesus, o amor do Mestre é tão grande que ele dividiu o amor de Maria de Nazaré, sua mãezinha, para com todos nós. E quando na prece nós pedimos a proteção de Jesus, porque ele nos ensinou a orar ao Pai Nosso, e mentalizamos o amor de Maria de Nazaré, o olhar desse espírito luminoso transforma-se num holofote, numa luz, e chega no lar de quem está emitindo o apelo. Nem que seja uma pessoa só. E quando esta luz chega, a esperança renasce e a vida continua mais convicta de que ela continua além da vida, mas para estar bem lá, precisa estar bem aqui. Porque amar como Jesus nos ama. Lembrar, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, para que realmente a gente sinta a alegria de viver. E uma das coisas extraordinárias aqui, que tem a tarefa com as crianças, tem uma equipe de espíritos que foram palhaços na Terra e se colocam e se apresentam para muitas crianças como palhaços, entre ele o Tintino. Um carinho enorme. Ele escreveu um livro de Tô para Chico Xavier. E o amor dele é tão grande porque ele trabalha alegria. E ele participa ativamente da reunião. Eles trabalham em equipe. E é esta alegria sincera, não alegria fictícia, ocasionada pela bebida, pela droga, mas aquela alegria que alimenta a vida. E as entidades abençoadas por Jesus nos sustentam. Muitos espíritos que vão reencarnar são trazidos aqui para estagiar no socorro que é direcionado aos que buscam. É o amor fazendo a diferença. Os nossos queridos que partiram, que nós consideramos mortos, vivem e estão mais vivos do que nunca. Deixaram a carcaça terrena, mas estão com o corpo espiritual, denominado por nós espíritas como perispírito. Para a ciência, corpo bioplásmico ou corpo bioplasmático. E a certeza de que cada um de nós está no lugar certo, com a família que nós elegemos, pela necessidade de nos educarmos e nos reeducarmos dos conflitos que nós tivemos em outras reencarnações.
cada caso é um caso especial. É a oportunidade de reconsiderar, reconciliar com os adversários enquanto estão a caminho, enquanto estão próximos a nós. E a melhor coisa, consciência tranquila. Por isso, meus irmãos, na tarefa que Celsian executa, nós trabalhamos o não à violência, o desarmamento do coração para a violência, não ao aborto. Deixe-me viver, é o apelo que todos os espíritos fazem. Aborto é crime. Tenhamos a certeza disso. Aquele que o comete tem a misericórdia divina em outras reencarnações. Ninguém é condenado ao inferno, mas tem que se reeducar. E o amor faz a diferença. Jesus perdoa. Deus não julga nem castiga ninguém. Mas cada um de nós é responsável pelas escolhas que se fez. Outra coisa importantíssima é a campanha para proteger as nossas crianças do combate ao abuso e à exploração sexual. No dia 21 de setembro será lançado um filme, O Som da Liberdade. É uma denúncia seríssima do que acontece. Há um cuidado especial que precisa ter com as nossas crianças e os nossos jovens. Interessar a família para o que estão oferecendo nas escolas. Surpreendeu-me esta semana uma cartilha que está sendo oferecida, ou será em algumas escolas, uma cartilha moderna, diferente daquela outra que, para nós, educadores que buscam Deus, o Evangelho de Jesus, deve ser abolida do currículo escolar. E é preciso que procuremos saber qual é o currículo que determinada escola está seguindo, como estão orientando as nossas crianças, porque a valorização da vida é algo importantíssimo desde pequeno. Sem crianças são ser viciadas por dia, são vendidas várias vezes. É hora de parar e pensar um pouquinho. Este filme é da vida real, é baseado na vida real. E até parece que está tendo dificuldade de ser lançado. Por isso é que, perdoe, mas é um alerta que queremos dar no cuidado da família para valorizar a vida desde pequenina criança, no ventre materno, fazendo o papai e a mamãe sentirem-se grávidos também, para amar aquele feto que desenvolve, e o amor consegue dar a vitamina especial para o desenvolvimento sadio, denominada fé
em Deus e esperança. Guardemos a lição anotada por João, no capítulo 10º, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus nos mostra caminho. A doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, esclarece todas as dúvidas. Ela não veio para destruir nenhuma religião, mas ela veio para trazer subsídios que comprovam o amor de Deus para com os seus filhos. Que Ele nos abençoe. Muita paz a todos. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Miltz. Vamos valorizar a nossa vida sempre, meus irmãos. Sempre. Então, eu peço aos nossos tarefeiros da Câmara de Passes, vamos aguardar nos nossos lugares, os demais, que eles vão preparar a fluidoterapia, o passe, tá bem? E a gente aguarda aqui para poder ir para a segunda parte da nossa tarde. Vamos assim, então, agradecidos. Mais esse momento de reflexões e de agradecimento a Deus, nosso Pai. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Obrigado aos espíritos amigos que nos confortam sempre. Como a nossa Miltz lembrou, lembrem-se, cada um de vocês, cada um de nós, do seu anjo da guarda. Você tem o seu guia, o seu mentor espiritual. Podem acreditar, meus irmãos. Deus, na sua misericórdia infinita, coloca um espírito guardião, um amigo, que você pode contar com ele. Converse, abra teu coração, recolha-se no teu canto íntimo, recolha-se no seu quarto secreto, fale ali em segredo, porque Deus vê em segredo. E Ele recolhe todas as súplicas, todos os chamados, os agradecimentos. Louvemos a Deus nosso Pai, Pai de amor e de vida. E como Jesus disse, vida em abundância para todos nós. Confiem que tudo vai dar certo, tudo melhora, tudo passa. Muito obrigado à espiritualidade amiga que se fez presente conosco essa tarde. Obrigado a Deus nosso Pai, a Jesus, o Mestre querido, que está sempre olhando e acompanhando a nossa caminhada. Muita paz a todos e uma ótima semana. Assim seja, graças a Deus. A semana que vem, pessoal, teremos então o nosso tema data palestra, que serão a doação de órgãos e a visão espírita a respeito do assunto. Tá bem?